A ideia de que a inteligência é a aplicação de algoritmos mentais, processos que lembram o que uma máquina faz, foi a ideia que levou à explosão do campo das tomadas de decisão nos anos 40, assim como a computação e muitas outras coisas. É o campo da racionalidade. Acontece que não demorou muito para que se percebesse que as pessoas não agem de maneiras racionais nesse sentido, aplicando dedução e outras induções perfeitas e assim por diante. E ainda mais, quando elas agem, elas não necessariamente produzem para si mesmas e para o mundo resultados interessantes. E aí começou a surgir uma perspectiva, ela começou a ficar cada vez mais forte, que era necessário encontrar outros caminhos para se falar do que diferencia as pessoas que parece que conseguem fazer as coisas darem certo. Ou seja, a gente já não está mais falando do que diferencia o humano das outras espécies ou coisas do gênero. Eu acho que ele entra de maneira muito forte, porque a inteligência artificial, justamente, pode ser capaz de processamentos lógicos poderosos, construção de texto, mas ela não tem como ter nenhum tipo de sabedoria. Ela é estúpida por natureza. Quer dizer, ela não é estúpida porque ela não tem intencionalidade. Mas pensa no caso clássico do sujeito advogado que vai escrever uma petição, usa o chat GPT, que faz um texto perfeito, exceto pelo fato dele inventar citações, citar jurisprudências que não existem, coisas do gênero. Do ponto de vista textual, está certo, mas do ponto de vista do objetivo a ser atingido, é estúpido fazer isso. Então, a inteligência artificial, ao não ter uma relação direta com o mundo, ela aumenta a chance de comportamentos estúpidos, ou seja, das coisas serem muito eficientes ponto a ponto, mas não atingirem resultados positivos para a gente no longo prazo. A busca de propósito, ou seja, não basta simplesmente fazer as coisas de maneira inteligente como o algoritmo faz, mas sim encontrar algum propósito. Dentro dessa esfera, uma dimensão importante é a humildade. Então, um exemplo que eu te dou é, quando as pessoas assumem que elas escutam uma coisa e elas se fecham com aquilo, elas se tornam, portanto, imunes a qualquer contra-argumento, elas tendem a inflar bolhas e, em última análise, alimentar fake news. Elas podem ter todas as justificativas possíveis, do ponto de vista meramente linguístico, verbal, para defender essas crenças. Mas, no final das contas, o estado gerado por isso é muito ruim, tanto para elas quanto para a sociedade como um todo. Eu diria que a gente tem algumas dimensões importantes para a definição da humildade como uma dimensão intelectual e outras que podem ser agregadas conforme o contexto. Essas básicas são aprendizado continuado. Olha só, num mundo em que a gente tem assim uma disposição quase infinita de informações, a disposição para aprender sempre é fundamental. Ou seja, a ideia de que você, eu já sei o suficiente, eu sei o que importa, eu estou certo ou certa, ela é obviamente problemática. A outra é a abertura à experiência. Conforme a gente se fecha em ciclos de autoconfirmação, e aí a gente não vê mais nada ao redor, a gente tende a maior estupidez e assim a maior infelicidade.